Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está reunido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Vou gravar mais uma palestra de Frei Inácio Larrañaga sobre o livro O Silêncio de Maria. Eu vou falar sobre consumou-se o prodígio. Quando o anjo foi embora, começou o prodígio. O Espírito Santo, portador da potência criadora do Pai, desceu e ocupou todo o universo de Maria. Como foi? O que aconteceu no primeiro minuto? Na primeira hora? No primeiro dia? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo resplandeceu como chamas de fogo e sacudiu a terra. Embora não se tratasse de sua presença pessoal, mas da força de seus efeitos, mas sobre Maria houve uma descida pessoal. Como foi? O que aconteceu? Houve um estremecimento ocasional, talvez somático. Maria ficou desmaiada, paralisada, como que possuída por uma força estranha e sobre-humana. Como foram seus primeiros dias, suas primeiras horas? Como não dispomos de nenhuma indicação bíblica a esse respeito, vamos apoiar-nos em duas bases: o estilo de Deus e o estilo de Maria. Quanto à atuação normal de Deus, sabemos que Ele, desde infinitas eternidades, foi silêncio. Deus habita na profundidade das almas, em silêncio. Age no universo e na história como um desconhecido. Para uns, Deus dorme. Para outros, Deus está morto. Para outros, é nada. Deus procura a noite, ama a paz. Diz a Bíblia que Deus não está no barulho. Quando ao estilo de Maria, já sabemos suas atitudes sempre retiradas para o segundo plano, humilde e modesto. Uma combinação desses dois estilos dá-nos a ideia de como sucederam os fenômenos. O mundo não ficou em suspense, não se paralisou a ordem universal, nem a história suspendeu a respiração. Ao contrário, tudo sucedeu naturalmente, silenciosamente. Nunca como neste momento tiveram tão cabal cumprimento às solenes palavras da sabedoria. Quando um profundo silêncio tudo envolvia, e a noite chegava a meio de seu curso, do alto do céu, vossa palavra onipotente lançou-se no meio da terra. Sabedoria 18, 14 a 18. O contexto evangélico que analisamos em diversas passagens deste livro indica que os nazaretanos não viram nada de extraordinário nela, como também não o viram seus parentes mais próximos, nem seus pais. O grande mistério não transcendeu a pele de Maria. Como a virgindade é silêncio e solidão, no silêncio cheio da vida solitária, consumou-se o prodígio sem clamor nem ostentação. Pois bem, se exteriormente não houve manifestações, em seu interior deve ter havido grandes novidades, e a intimidade da mãe deve ter ficado iluminada e sobre maneira enriquecida. Sua alma deve ter ficado povoada de graças, consolações e visitações. Pode ser que também o semblante de Maria tenha mudado. Em que sentido? Se nos parece sempre concentrada, nesse tempo deve ter parecido mais inclinada para dentro, para viver com sua nova intensidade, aquela presença única da plenitude do Espírito e do Verbo eterno. Nesses 9 meses, a mãe vivendo uma identificação simbiótica e uma intimidade edificante com aquele que
ia germinando silenciosamente dentro dela, deve ter experimentado alguma coisa única que jamais se repetirá. Como sabemos, entre a gestante e a criatura de seu seio dá-se o fenômeno da simbiose. Duas vidas constituem uma só vida. A criatura respira pela mãe e da mãe alimenta-se, da mãe e pela mãe, através do cordão umbilical. Numa palavra, duas pessoas com uma vida, ou uma vida com duas pessoas. Naturalmente, a mãe não sabia nada de fisiologias, mas uma mulher inteligente como Maria intui e, sobretudo, vive essa realidade simbiótica. Como, além do mais, era uma mulher profundamente piedosa, aquele fenômeno deve ter-lhes causado uma sensação indescritível no seguinte sentido: a criatura dependia do Criador, de tal maneira que, se ele retirasse sua mão criadora, a criatura, Maria, iria verticalmente para o nada. E ao mesmo tempo, o Criador dependia da criatura, de tal maneira que, se a criatura deixasse de alimentar-se, ele corria o risco de vida, fenômeno que nunca tinha acontecido, nem haveria de acontecer jamais. Se a simbiose é um fenômeno fisiológico, o mesmo fenômeno, quando psíquico, chama-se intimidade. Toda pessoa, como realidade experimental e psicológica, é interioridade. Ora, quando duas interioridades se entrecruzam e se projetam mutuamente, nasce a intimidade, que não é senão uma simbiose espiritual, pela qual de duas presenças forma-se uma só presença. Pois bem, a mãe experimentou simultaneamente a simbiose fisiológica e a intimidade espiritual. Como deve ter sido, nem a intuição feminina mais penetrante, nem a imaginação mais aguda poderá jamais imaginar a altura e a profundidade, a amplitude e a intensidade da vida da mãe naqueles 9 meses. Nas longas noites, dormindo ou acordada em suas caminhadas para a fonte ou para a colina, na sinagoga ou nas orações rituais determinadas pela Torá, quando trabalhava na horta ou cuidava dos rebanhos, quando tecia lã ou amassava o pão, a mãe, abismada, sumida, endeusada, concentrada, compenetrada, identificada com aquele que era a vida da sua vida, a alma de sua alma. Jamais mulher alguma viveu na história do mundo semelhante plenitude vital e tamanha intensidade existencial. O silêncio parou e se encarnou em Maria, juntamente com o Verbo. Nesses 9 meses, a mãe não precisou rezar. Se por rezar se entende vocalizar sentimentos ou conceitos, nunca a comunicação é tão profunda como quando não se diz nada. E nunca o silêncio é tão eloquente como quando nada se comunica. Aqui, durante esses 9 meses, tudo se paralisou e com Maria tudo se identificou. O tempo, o espaço, a eternidade, a palavra, a música, o silêncio, a Mãe Deus, tudo foi assumido, divinizado, o Verbo se fez carne. Meus irmãos, minhas irmãs, shalom para vocês e até a próxima.